Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Renata, mãe do Antônio e do Francisco. O Antônio tem 8 anos e o Francisco tem 1 ano e 4 meses, quase 5. E hoje eu convidei a minha amiga e parceira de mestrado, a Thalita, para ela conversar um pouquinho com a gente sobre a importância do brincar para a criança. Eu convidei a Thalita, além dela ser minha amiga, ser educadora, ser mãe e tudo mais, a dissertação de mestrado dela teve como tema o brincar na educação, da criança, o brincar na educação da criança. Então ela estudou muito o assunto e tem muita coisa para falar para a gente, tem muita coisa para dividir. Então foi por isso que eu convidei ela justamente nessa semana do folclore, que eu acho tão importante a gente fazer esse resgate dessas brincadeiras tradicionais, tá? Então eu vou chamar aqui a Thalita e ela se apresenta melhor para vocês. Só você aceitar, tá? Aí. Ai, cor. Oi! Eu tô com a cabeça, gente. Tá aparecendo bem? Tá certinho? Levanta um pouquinho o celular para estar cortando um pouquinho a sua cabeça em si. Peraí que eu vou pôr um pouquinho mais pra trás. Aí, Tô com cabeça? perfeito, perfeito. Oi, boa noite, Rê. Boa Boa noite, noite. pessoal. Tudo bem? Tá, se apresenta pra gente. Fala quem é você. A gente não te conhece. Oi, prazer. Eu sou Thalita, sou a professora Thalita. Sou graduada em Letras e Pedagogia e sou mestre em Docência para Educação Básica pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Agora eu falo isso com o peito cheio de orgulho. Até que enfim somos mestres. Renata é minha parceira de jornada. Foram, foram 3 longos anos, né, de aprendizagem, de transformação, de suor. E deu tudo certo, graças a Deus. E agora estamos aqui, mestres, né? E para poder contribuir com todas as famílias, as mães, as professoras que tenham os mesmos propósitos que nós, né? Então, eu sou professora hoje na rede municipal de Avaré. Dou aula desde o ano passado para um primeiro ano. Então, o ano passado eu fiquei com o primeiro, esse ano novamente com o primeiro ano do ensino fundamental. Sou mãe do Felipe, de 9 anos, do Henrique, de 5 anos, e do Gustavo, que tá no forninho. Tá no Que eu sou forninho. grávida de 5 meses. Sou mãe de todos esses meninos, né? É Então, um além time. de A gente junta os times de futebol. Ela entra com 3, eu entro com 2 e dá um time de futsal. Certinho. Dá mesmo. Fechou. Fechou. Bom, vamos começar, senão não vai dar tempo, porque a gente começa a falar e não para nunca mais. Então, Tá bom. tá, conta pra gente primeiro da importância da brincadeira para a criança. E por que ela reflete não só no ensino, mas ela reflete na vida da criança. Então, além da gente saber que a brincadeira ela pode refletir sim no ensino-aprendizagem, pode trazer todos os benefícios com as brincadeiras voltadas para a aprendizagem, né? Os jogos voltados para a educação, a gente tem que frisar bem e ressaltar a importância da brincadeira na formação do cidadão por inteiro mesmo. Por que que eu falo isso? Porque assim, o que a brincadeira pode contribuir na formação desse cidadão? Desde criança, essa criança pode aprender, a gente sabe, a dividir. Então, através da brincadeira, ela pode aprender a dividir. Ela pode aprender a respeitar o indivíduo, a respeitar o coletivo. Ela pode aprender a respeitar o tempo. Então, ela tem ali, através da brincadeira, aquele tempo determinado, o tempo que tem que ser respeitado, que tem que ser utilizado para determinado jogo, determinada brincadeira. O que mais? Ela tem que aprender, ela aprende também a ser criativa, porque ela tem que buscar soluções, ela tem que buscar saídas para determinados jogos, para determinadas estratégias que ela tem que criar. Ela aprende a respeitar as regras, então, assim, saber que regras são importantes, né? Porque a brincadeira, ela traz a fantasia da brincadeira, né?
A brincadeira, ela é uma evasão mesmo, ela traz essa fantasia. Mas ela tem, a maioria das brincadeiras tem as regras. E a criança tem que saber que essas regras têm que ser respeitadas. Isso tudo eu tô falando nela criança, né, Rê? Mas é na formação do cidadão, do indivíduo, que isso vai levar para a vida dela adulta. Então, tudo isso vai refletir no indivíduo. No indivíduo que vai respeitar a humanidade, que vai respeitar as diferenças, que vai saber que tem que argumentar. Então, assim, ele passa a ser um indivíduo que aprende a argumentar. Então, a partir do momento que a criança perde, ela quer argumentar o porquê que ela. Não, eu não perdi, eu ganhei porque isso Tá. e isso. Ela tem que explicar o porquê que ela ganhou, né? Ou então, ai, aquele amigo meu fugiu, ele fez errado, né? Ele roubou, às vezes eles falam, né? Na brincadeira. O porquê, daí ele vai explicar o porquê disso. Então, ele vai crescer um indivíduo que vai aprender a ser autônomo, a argumentar, a explicar os seus porquês. Ele não vai apenas. Porque hoje em dia a gente tem muita gente, muitos adultos, nós sabemos disso, que apenas recebem, né? Recebem aquela informação, recebem aquela ordem, aquele direcionamento e não contestam. Então não é que eu vou querer criar uma criança revoltada, né? Mas uma criança que saiba dos seus direitos, um adulto que saiba exercer os seus direitos. Então é Que isso possa que a argumentar, né? que possa argumentar e assim, e saiba que para ele conseguir algo, para ele chegar a algum lugar, ele vai ter que argumentar e explicar o porquê daquilo. Que ele tem que ter ele vai ter que ter os argumentos dele, ele vai ter que explicar certinho para poder a pessoa entender, persuadir, né? Para poder persuadir em alguém, ele vai acabar sendo um indivíduo criado integralmente, que não vai só aceitar imposições. Se for aceitar, é porque ele vai entender que é aquilo mesmo, né? Não assim apenas por aceitar. Isso. E na sua pesquisa, o que que você pode perceber em relação às crianças? Eles têm carregado essas tradições de brincadeiras, trazido essas tradições de casa, e onde que elas brincam? Onde que ocorrem essas brincadeiras? Então, um dos principais problemas que eu levantei na pesquisa foi o chamado furto do lúdico, né? O que seria esse furto Explica o do furto do lúdico? lúdico, tá? O furto mesmo. Esse lúdico, essa parte da brincadeira sendo roubada da criança, roubada mesmo da criança, sendo retirada da criança, desde a escola até nós, família mesmo, né? E por N motivos, por tudo que vem acontecendo na nossa sociedade. Então, assim, que a gente pôde constatar? Que existe o jogo, existe a brincadeira na escola, mas na maioria das vezes ele existe como um instrumento. Então, assim, uma brincadeira instrumentalizadora, instrumentada. Como? O bingo das letras, a tabuada sabe assim, tem a brincadeira, existe ali, mas sempre com um propósito, sempre com um propósito de aprendizagem. Nunca aquela brincadeira, aquela evasão mesmo da criança, aquela coisa que ela pode extravasar, né? Então, assim, onde mais que tem a brincadeira? No recreio. Então, o recreio são 20 minutos, normalmente, na escola. Então, nesses 20 minutos, a criança tem que comer, né? Enfrentar a Banheiro? fila, muitas vezes, ir ao banheiro e brincar. Então, a gente vê muitas vezes, ou ela não come, ou ela não vai ao banheiro, ou ela não brinca, porque os três acaba sendo Não dá pra impossível. fazer tudo. Muitas vezes também nas aulas de educação física, onde eles brincam mais, né? Mas assim, no dia a dia, na sala de aula, as crianças não muito. E na vida pessoal também. Eu percebi na pesquisa, entre diálogos com as crianças e no que elas passavam para mim através das reações delas com as brincadeiras, que não está havendo essa valorização da essência do brincar. Então, assim, tanto na família quanto na escola não está tendo essa valorização. E aí, muitas vezes, não é porque a gente não quer, né? Não é porque os pais não querem. Mas, por exemplo, o que pode estar prejudicando essa brincadeira? A parte da correria dos pais, né? Então, hoje, nós não temos tanto tempo para ficar com nossos filhos, né? Devido à sociedade, devido ao trabalhar, as mães trabalham, os pais trabalham, os avós trabalham.
né? Então, muitas vezes a gente não tem esse tempo para ficar com os nossos filhos. Então, não tem esse tempo para dedicar para brincar com os nossos filhos. O que mais que pode estar prejudicando? A parte da segurança. Então, assim, a criança não ter um lugar seguro para brincar, né? Hoje em dia não é igual, né? A gente podia sair na rua, jogar taco, brincar de pega-pega, tudo na Queimada. rua, queimada. Hoje em dia é difícil achar um lugar seguro e propício para que essas crianças se reúnam. Ou quem mora em condomínio, ou quem mora numa rua mais calma, né, Rê? Mais tranquila, que nem a minha. A minha E é o rua é seu um paraíso para isso. Eu moro numa esquina, eu coloco os meninos para brincarem na rua, Deus que me perdoe, morro de medo Não de tem virar jeito. um carro aqui na E esquina. também Então, tem as atividades, né, tá? As crianças fazem muitas atividades hoje em dia, né? é o que a gente fala, estava conversando, né? O exagero das atividades, tá? O exagero de compromissos das crianças. Então, a criança, às vezes, ela tem 8 anos, mas ela faz aula de balé, sapateado, inglês aos sábados, que ele não dá tempo. Vai na aula, tem robótica na escola. Então, assim, ela tem tantos compromissos que ai, a mãe quer proporcionar. A gente entende isso. Mas aí percebe que o horário para brincar, mesmo tempo para ela brincar livre, para ela poder se expressar, ele acaba não tendo de tantos compromissos que ela tem. E ela já vai ser um adulto com compromissos, né? A nossa vida já é cheia. Bastante. Então, assim, as crianças estão muitas vezes sobrecarregadas de compromissos. E isso também prejudica o brincar. Aí o que acaba acontecendo? Ela brinca cada vez mais sozinha, né? A criança brinca, mas brinca cada vez mais sozinho, porque o brincar é inerente à criança, ele vai brincar de uma forma ou de outra, mas cada vez mais solitária ou cada vez mais tecnológica, porque daí ela pega o celular, não dizendo que ela não possa brincar com o celular, mas aí vira aquele exagero do celular, né? O exagero do tablet, o exagero do celular para suprir uma outra brincadeira. É, tudo tem que ter limite, né? A gente tem que dosar aí qual é o limite do uso da tecnologia e o que está acarretando essas crianças hoje em dia, né? E na escola, o que a gente estava verificando também, quanto mais a criança vai crescendo, dá até pena, na verdade, porque eles percebem isso. Então, assim, no jardim a gente brinca bastante, né? Na educação infantil, brinca-se. Chega no primeiro ano, hoje, que já é alfabetização, opa, brincar menos, Não estudar tem nem mais. parquinho, né, Tara? Tem escolas que não tem parque. Eu cheguei a ouvir uma vez de uma escola, crianças no primeiro ano, com 5 anos no início do ano, não vão ao parque porque não dá tempo, porque precisa cumprir o cronograma da aprendizagem. Então, Para assim, cumprir cada capacidade. vez quanto mais eles vão aumentando a idade, quanto mais vai ficando mais velho, vai perdendo. Então, a minha pesquisa foi feita no quarto ano. Quarto ano eles tinham por volta de 9 anos, já não brincava mais, assim, não tinha quase brincadeira. Mas também, não que as professoras não quisessem, a parte burocrática, as avaliações externas, tudo que é pedido para elas, todas valorizavam o brincar. Só que elas não tinham como brincar, porque todo um sistema não permite que isso aconteça, na verdade, É, né? a Não, gente tem que dar não conta, vamos a gente quer valorizar. proporcionar brincadeira para o aluno na sala de aula, mas tem que dar conta das avaliações, então tem que dar conta do conteúdo que vai cair na avaliação, né? É bem isso Exatamente. mesmo. Vamos lá. Na sua pesquisa, você colocou diversas categorias de brincadeiras. Comenta um pouquinho para a gente aí, para a gente saber. E é legal a Thalita comentar as categorias, porque a gente vai lembrando de brincadeiras que a gente brincou a vida inteira, brincou na nossa infância e fica lá adormecida, né? Na hora que ela fala, vai dando um Mas isso estalo na gente, aconteceu assim. comigo. Isso aconteceu comigo ao longo da pesquisa. Porque assim, eu levei as brincadeiras para eles, mas eu também permiti que eles trouxessem. Então, quando eu ia apresentar uma categoria, eu apresentava algumas, a gente brincava, mas eles também podiam protagonizar isso aí. Então, eles traziam também brincadeiras que eles lembrassem. Então, eu utilizei as categorias de uma autora, né, que é a Adriana Friedman, e ela traz 12 categorias dos jogos tradicionais, que foram trabalhados os tradicionais. Então, ela divide em 12. E aí, se você fala a nomenclatura, o nome dessas categorias, a gente fala, nossa, o que é isso? Jogos de escolha.
ninguém vai ser. Mas se eu explico, se a gente explica o que é, você fala, ai, a doleta, tipo, nossa, eu brincava, né? Então, assim, a primeira categoria são os jogos de escolha, que são aqueles que a gente usa para escolher quem vai pegar, quem vai bater cara, quem vai esconder, que são aqueles jogos que sempre elimina alguém e no final fica aquele escolhido. Então, a doleta, aquela que faz com a mão, que faz do piano, lá em Bonita. cima do piano. Pimponeta, a da laranja. Então, daí as crianças foram trazendo inúmeras músicas que faziam a vaca amarela até, que é para ficar em silêncio. Quem falar, corre, daí a criança fica quietinha, então quem falar perde, né? Tudo isso tá na... Ou pedra, papel, tesoura. Todas essas de Para o eliminar são os ímpar, jogos dois ou para o um. ímpar. Ixi, dá para ficar até amanhã falando. Não fica até amanhã mesmo, é muita coisa. Até depois a gente coloca o link nos comentários do canal, porque aí uma das partes do produto, né, que eu vou explicar mais pra frente, foi um canal que eu criei. E nesse canal, o primeiro vídeo explica certinho todas as categorias e dá sugestões de jogos, sugestões de brincadeiras. Então depois a gente deixa, um canal que chama Professora Thalita Ludens, e aí o pessoal pode entrar e ver as categorias certinho sendo explicadas. Se a gente for falar aqui muito, a gente não sai. Vai ficar até Só a amanhã. segunda categoria. Aí depois eu deixo na caixinha da live, se Deus quiser vai ficar salva. Aí eu coloco certinho o endereço da tá lá do YouTube. E daí o pessoal pode assistir os vídeos dela lá, que tá dentro do produto. Que só tem um ainda, mas daqui a pouco vai ter mais. Mas Ou aí, a segunda categoria são os jogos de perseguir, procurar e pegar, que aí são todos os jogos, né? Pega-pega, esconde-esconde, durou mole, todas aquelas variações de pega-pega. A terceira categoria são os jogos de correr e pular. Então, todas as corridas, corrida do saco, corrida. Um dia você pode fazer a gente faz uma lista, Rê, também para deixar, né, pro pessoal. Corrida de um pé dá para fazer um só, post com isso. corrida de um pé só, pular corda, todas aquelas variações da corda, né? Lembrando que na pesquisa, os meninos tinham muito preconceito com pular corda, e aí depois de um certo tempo eles perceberam que meninos também podiam pular corda, porque era uma coisa deles acharem que só menina podia pular corda. Então eles passaram a ver que aquilo também era brincadeira de menino e adoraram. A quarta categoria são os jogos de atirar, que fizeram muito sucesso, que as crianças não tinham contato. Numa sala de 30 crianças, 2 conheciam peão, né? Será que o nosso filho conhece peão? Será que a gente já mostrou para ele como joga peão? Né? Porque se a gente pegar, enrolar o peão, nossa, a gente consegue jogar porque a gente jogava muito, né? Mas será que o nosso filho conhece o peão? Ou ele só conhece o Beyblade? Que é um peão, mas é o Beyblade, né? Que é o de agora, que é aquele que puxa e solta, tem que ter o lugar certo de jogar o Beyblade, né? Tem que ter a parte. Então, assim, é o que a gente falou sobre proporcionar, é o proporcionar momentos, não precisa ser o brinquedo top, né? Aquela coisa elaborada. Então, os jogos de atirar são o peão, a bugalha, né? Que eles também adoraram, que a bugalha tem 5 Marias, né, que pode ser chamado, que pode ser jogado até com pedrinha, né? O saquinho fica mais fácil, mas assim, pode ser jogado com várias coisas. A quinta categoria, que são os jogos de agilidade, que são aqueles que a criança precisa ter, né, destreza. Então, a dança da cadeira, que ele tem que esperar o amigo sair, né? Passar pela cadeira para ele poder sentar. O bambolê, fazer o bambolê tanto com o pescoço, com a cintura. O cabo de guerra, que é de força também. O Então, elástico também entra nessa categoria, né? também entra Pular nessa elástico. categoria. O do elástico pode ser tanto no de pular quanto nessa de habilidade mesmo, né? Porque tem várias maneiras de pular o elástico, né? Aí na sexta são as brincadeiras de roda, que daí são as cantigas, as parlendas, né? Que a cantiga é aquela que a gente canta mesmo, a ciranda cirandinha, tirei o pau no gato. As parlendas são aquelas recitadas, né? Hoje domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, né? E depois a do. Cadê o Essa que a Tocinho que gente tava adora. aqui? Cadê o Torcinho que tava aqui? Que o nosso Henrique adora. Eu falo que sempre que a gente tá Francisco no também já carro, curte.
Nossa, adora Eu vou essa e terminando, adora ele já vai falar. fazendo assim. É, já sabe que vem uma cosquinha no final. Então, assim, coisa simples, né, que a gente acaba deixando passar e é tão. E para nós tem tanto significado, né? Que essa vivência para eles, a gente não pode deixar isso passar batido na infância deles. Aí a sétima categoria são os jogos de adivinhar e pegas. Então, aqueles que eles precisam enganar o colega, né? A forca, o passa-anel, que você passa o anel, finge que tá passando para um, faz aquela cara e a pessoa tem que adivinhar para quem você passou. Aquela brincadeira do gato mia, que você vai procurando a pessoa e ela vai miando e enganando quem tá. Então, essas são as de pegas, né? Que é tipo uma pegadinha. A oitava categoria não é bem uma brincadeira, ela denomina como as prendas, mas são as prendas que você dá para a pessoa. Perdeu a brincadeira. Então, perdeu a brincadeira, vai chocar lá no meio da roda. Daí fica, né? Isso foi muito engraçado na pesquisa, porque na hora que eu comecei a gritar, eu comecei a gritar sozinha, né? Choca, choca. E aí no choca, eles não sabiam nem o que era o choca. Não sabe o que é Daí eu chocar. ensinei. E ninguém queria chocar, porque a prenda tem que ser isso mesmo, né? Aquela coisa de, tipo, é o castigo. Então ninguém quer dançar, imitar, ficar no meio da roda. E essa parte da prenda, muitos deles não sabiam, né? Não sabiam. Também a gente priva muito assim, vamos. Não pode pagar esse mico, né? Não pode passar essa vergonha. Não, calma. Faz parte da infância, né? Faz parte. É a maneira com que se enfrenta essa prenda, né? É a maneira com que se enfrenta essa prenda, como a gente passa isso para eles. É A aprender a nona levar tudo na brincadeira, né? Levar também a parte do castigo, também levar na brincadeira, né? também na brincadeira. A nona categoria são os jogos de representação. Então, na representação é onde ele imita, então, a mímica, né? Ele faz mímica, a pessoa tem que adivinhar o que ele está imitando. O jogo da representação, entra o jogo da melancia, entra na representação. Que é aquele que tem que ter a melancia. Um é a melancia, não, as crianças são as melancias, um tem que ser o vendedor e o outro tem que ser o comprador. Daí vai lá o comprador de melancia, bate na cabeça da melancia, a melancia tem que mostrar a língua para ver se tá vermelhinha, se tá boa. Se tiver boa, o comprador vai levar. Então eles passam a representar. Um representa a melancia, tem que perguntar se tá boa, o outro vende a melancia. Então é bem divertido para eles mesmo essa parte de representação, porque eles também colocam muito para fora o que eles pensam, né? Eles acabam expressando o que eles pensam nessa brincadeira da representação, né? É o Eles faz de conta, né? conseguem. É o faz de conta. Tem também o que é o só denominado faz de conta, que é o da a décima categoria. Que qual que é a É diferença? o O quê? faz de conta é mais uma coisa real. O faz de conta é assim, existe a brincar de casinha porque existe o papai, a mamãe, o filhinho. Existe o brincar de polícia e ladrão porque ele está representando. E aí, nesse que faz de conta, ele realmente mostra o que ele pensa da mamãe, por exemplo, o que ele pensa da professora. Então ele faz, pode sentar aí no seu lugar, agora o pé para frente. Ele está imitando a professora que ele já viu em algum lugar, né? Ou Da... alguma. Ele viu na televisão. Não existe essa professora, né? Só na televisão. Ou ele imita um super-herói que ele acha que é muito. Tem crianças que chegam a brincar de faz de conta e se machucar de verdade, né? Eu tive um colega, nossa, isso não sai, eu tinha uns 7 anos. Era da época do He-Man. Ele subiu no escorregador, gritou He-Man e pulou, quebrou o braço, né? Assim, então tem essa Acho que parte do sai faz de voando. conta é bem forte, né? E aí, a 11ª categoria são os jogos de brinquedos construídos. Jogos de brinquedos construídos são aqueles que a gente. A parte mais divertida dele é a construção mesmo dele. Então, que são feitos com reciclagem, né? O bilboquê, que dá para fazer com reciclagem, a pipa, o catavento, que dá para fazer dobradura. Então, todos esses a gente acabou construindo com eles. E a parte mais divertida tem a parte do brincar com o brinquedo que foi construído, mas acaba sendo o fazer mesmo, o confeccionar esse brinquedo, né? E a 12ª e última são os jogos de salão. Então, o que são os jogos de salão?
Normalmente quando não tem espaço para brincar lá fora, ou quando tá chovendo, ou quando não tem como sair, a gente brinca dentro de algum lugar. Então a gente joga bingo, a gente pode brincar de jogo da velha, a gente pode brincar de telefone sem fio, né? Pega uma sala, faz a roda, telefone sem fio é ótimo. Até justamente para ensinar os valores, para ensinar muita coisa para as crianças no telefone sem fio, né? É uma delícia. Aqui em casa a gente faz telefone sem fio, porque agora tem uma galera, né? Daí dá pra fazer com Dá quatro, tempo, né? cinco. Já dá um telefone sem fio, nossa. Já muda bastante a frase com cinco. Ah, quando Ai, tá por os isso eu tenho primos, vários. junta Ó, toda dá a pra criançada juntar. da família, daí dá para fazer. É verdade. É, ó, a minha irmã colocou aqui o stop, que a gente ama de paixão, a gente faz bastante. Isso, não tem muita coisa, né? Então a gente vai lembrando, vai resgatando, só a gente tem que pôr em prática, né? A partir do momento que a gente começa a pôr em prática, isso vai fazendo sentido na nossa vida e a gente vai vendo a transformação que isso faz na vida das crianças e você não para mais de brincar, Né? E às vezes né? alguém fala assim, nossa, mas dá trabalho fazer essas coisas. Mas, tipo, para brincar de stop, você precisa de um papel e uma caneta. Se a criança não está alfabetizada ainda, ela conhece as vogais, faz com vogal, stop de vogal, né? Faz umas coisinhas mais simples. Dá para ir adaptando para a criança e fazendo ela brincar. Que nem telefone sem fio, o que você precisa para brincar? Nada. É só você falar na orelha da criança e pedir para ela contar o que você falou para o pai. Pronto. Ou para o Sim. irmão, né? Tem vários jeitos, é só ir adaptando. É que às vezes falta ideia pra gente, falta, mas a gente tá aqui para isso, para pôr um monte de ideia na cabeça de vocês para brincar com as crianças. Ai, gente, é só entrar no repositório lá da dissertação da Unesp, entra na FC Unesp, no repositório das dissertações, acessa a nossa dissertação e lá vai ter na íntegra, vai ter muita coisa, né? Eu tô com preguiça de ler 120 páginas. Vai na parte lá que tem do produto E a e gente lê vai só brincar. então a brincadeira. Pula a parte da teoria e vai só na parte do brincar, Sim, porque tem toda uma discussão né? política por trás, né? Mas daí vai só na parte É. do brincar, então não tem problema, eu deixo. Por hoje pode. Então, É. teve uma pergunta que você já acabou respondendo um pouquinho, mas a gente pode pegar mais, falar mais um pouquinho sobre isso, que é quais são os momentos de brincadeira que a criança tem na escola, né? Que a gente já falou que é o recreio, que é as aulas de educação física, e que a criança brinca muito mais na educação infantil do que no Fundamental 1, do que no Fundamental 2, e cada vez vai piorando mais, né? Então, a gente já Exceto, comentou um pouquinho sobre exceto isso. em escolas que, assim, a gente já sabe que a filosofia é um pouco diferente, né? Que algumas escolas, né, a pessoa já busca a pedagogia que busca mais o brincar, que valoriza essa essência. Os pais que são mais simpatizantes com isso, às vezes buscam mais escolas, porém, não é acessível a todos, né? Então, assim, não é uma coisa que faz parte, não é olha, é uma regra que brinque-se. Não, o importante seria se fosse, se tivesse isso para todos, porque tem que ser uma coisa Na democrática, né? verdade, né, tá? Se a gente for entrar aqui no cunho político, na verdade essa regra existe, né? Agora, como ela é Não, é. colocada em prática, que é a questão, né? Ela existe, mas a maneira que ela é colocada Tirando a não tá culpa, certa. não culpabilizando os professores de maneira alguma, porque né, não somos nós os culpados, né? Né? Eximindo Somos aqui toda a professoras, maioria né? da culpa dos professores. Somos, não somos nós. Isso, ela valoriza, a Grazi falou que a BNCC valoriza o brincar, isso, mas todo um sistema não nos permite brincar, né? Então ela Que a prova valoriza, não vai valorizar o brincar, a prova porém, vai valorizar o conteúdo. justamente as provas externas, né? As avaliações externas. Então, é. Mas essa aí fica para uma Bem, próxima discussão, que daí eu venho que vem fica com a para língua uma de cunho afiada. político, a gente volta e fala só disso. Eu venho Quando com a você língua estava afiada. fazendo o seu projeto estava em andamento, você sentiu diferença? Os pais, os professores, eles relataram alguma diferença de como, quando as crianças começaram a brincar, teve alguma diferença na sala de aula ou em casa? Os pais relataram alguma Sim. coisa? Sim, na verdade eu tive mais o relato das professoras, né? Com os pais eu tive pouco contato, porque na verdade foram 3 escolas, o tempo curto, o tempo não é tão longo, então eu tive mais contato com os professores, o feedback das professoras. As crianças,
Quando elas me viam chegando na escola, muitas vezes eu chegava já no horário do início das aulas. Quando elas me viam chegando ali no portão, eu já sentia uma reação diferente, porque Mudança elas de já clima. sabiam, já sentia uma coisa, porque elas já percebiam que a gente ia brincar, que naquele dia a gente ia brincar. Então, assim, as professoras elogiavam muito o comportamento das crianças depois das brincadeiras. Com o questionário que eu apliquei nas professoras, as professoras responderam um questionário para mim, né, sobre a prática delas em relação ao jogo na sala, em relação à brincadeira, o porquê, o que elas achavam que deveria melhorar, Então, assim, a grande maioria valoriza o brincar, é o que eu falei, uma grande maioria valoriza e elogiaram a postura das crianças, mesmo porque as crianças que sabiam que eu já ia naquele dia, a gente fazia um combinado, né? Que elas teriam que. Porque a professora estava abrindo espaço para mim naquela sala, né? Eu não podia desestabilizar toda uma turma para que eu pudesse brincar. Então eu chegava lá, brincava, e deixava eles alvoroçados e a professora que lute. Não, não poderia. Então, assim, as professoras acharam que melhora. Por quê? É comprovado, porque houve a evasão. Eles evadiram e aí eles retornam. É como um movimento de É respirar um mesmo, momento de né? lazer, né? É um momento de lazer. Nós precisamos disso, né? Nós precisamos desse tempo. Se eu quiser não fazer nada, eu tenho que ter 10 minutos para eu deitar aqui de perna pro ar e não fazer nada. Esse vai ser o meu lazer. Então, assim, é o movimento Ócio mesmo do corpo. produtivo. É o ócio produtivo. Então, precisa disso, né? E a maioria elogiou muito. Não tive ninguém que olha, se criticou, a orelha não Foi ardeu. escondido. Não ardeu. Agora, tá, vamos para a parte que interessa. Ó, no produto, no desenvolvimento da dissertação da Thalita, a gente teve que fazer um produto nesse mestrado. E a Thalita, ela produziu uma caixa Ludens, né? Conta pra gente um pouquinho como que é essa caixa aí, o que que tem nela. Eu sei que não dá para mostrar porque é grande e a barriga Ela não tá permite. É, ela é bem grande, ela tá aqui do meu lado. Então, assim, qual que era o propósito do meu produto, né? Era disseminar o máximo possível das brincadeiras em sala de aula e em casa. Então, fazer com que essas brincadeiras chegassem ao maior número de fazer. O objetivo é esse, né? Fazer com que chegue ao maior número de pessoas. Então, o que seria uma caixa, a princípio feita de madeira, mas ela pode ser feita de qualquer material, né? Em uma medida que ela possa caber várias brincadeiras ali dentro. Então, vários brinquedos. Então, ela é composta pela caixa, os brinquedos e um manual explicativo de cada uma das brincadeiras. Como que eu escolhi essas brincadeiras? Através da pesquisa de todas as brincadeiras que eu realizei com eles, que foram inúmeras, né? Incontáveis aqui agora, através de toda a pesquisa de campo, registrar o que eles falavam de cada brincadeira, perceber quais as reações, eu escolhi 12 e coloquei nessa caixa, né? Então, é praticamente uma de cada categoria. Acabou que a gente vai colocando mais ao longo do tempo, mas basicamente são pelo menos uma de cada. Então, aí a gente coloca aqui, ó, uma caixinha com bugalhas, né? O propósito é deixar essa caixa na sala, né? E aí, quando tiver um tempo para eles brincarem, então proporcionar esse momento para eles. E em casa também. Então, uma caixinha com as bugalhas, tenho corda, né? Corda individual e corda para eles pularem em grupo. Aqui a gente não faz de conta, lembra disso, ó? Não faz de conta, tem O vários chá de bebê do acessórios. Francisco. Então, acessórios, ó, para que a criança possa virar o personagem que ela quiser, né? Então aqui, eu gosto de ser melancia, meu preferido. E aí, que mais? Os jogos de brinquedos construídos, né? Aqui o Biblioquê, esse a gente fez juntos. Então é com a garrafa PET, aqui era um jornal dentro e a gente encapou com EVA. Então o Biblioquê eles adoraram também. E a criança pode levar para casa, né? Vamos ver o que mais. E dentro dos... Deixa eu pegar aqui. É tanta coisa. E aí, além da caixa, ó, a peteca, né? Que a peteca pode ser feita de jornal, de qualquer outra coisa também. Eles adoram a peteca.
E aí, além da caixa, a caixa é a caixa Ludens, né? Além da caixa, a proposta do projeto e do produto é também a maleta. Essa é a maleta. A maleta é uma bolsa de tecido, né? Assim, pode ser uma sacola, alguma coisa assim. E essa chama maleta lúdica viajante. Eles chamavam de maleta viajante. Então, o que acontece? A criança, 2 vezes por semana, então são 2 crianças por semana, escolhe 3 dessas brincadeiras para levar para casa. Pega lá na caixa, escolhe e leva para casa. As brincadeiras também podem ser só as de que não usam brinquedos, tá? Tem também a explicação no manualzinho das brincadeiras que não usam brinquedo. Então a criança leva essas 3 brincadeiras e o propósito é ela brincar em casa com os parentes, com os irmãos, com a comunidade, com os amigos. E Os daí ela vizinhos. traz, ela fica 2 a 3 dias na casa com essa maleta. E aí a maleta vai, só que a maleta tem que voltar com as 3 que ela levou e mais uma. Então ela tem que propor alguma coisa, trazer, ou uma ideia, ou um brinquedo que seja tradicional, que seja... Ai, a mãe ensinou a brincar de tal coisa. Então ela traz aquela brincadeira, explica para os colegas e essa brincadeira passa a fazer parte da caixa da sala. Porque nisso a gente também está trabalhando o protagonismo dessa criança. Porque ela vai para casa, ela leva, mas ela só não recebeu, ela também trouxe algo para Ela tá contribuir com essa contribuindo, turma. né? Ela tá somando a essa turma, né? Então, assim, e aí eu batizei de Caixa Ludens e a Maleta Lúdica Viajante. E eu proponho, nos vídeos do YouTube e no PDF que é disponível no site da faculdade, tem lá disponível para quem quiser fazer. Então, assim, é a nossa contribuição para a sociedade, na verdade, né? Não é nada, ela criou a caixa porque ela vai patentear. Não, né? É uma coisa mesmo para a gente contribuir com a sociedade, porque é o que a gente busca seres humanos melhores. E acreditamos que através da brincadeira, esses seres humanos serão melhores, né? Então é isso, essa é a proposta da Caixa Ludas e de todo o projeto de pesquisa. E lembrando que nessa caixa não tem nenhum brinquedo caro, não tem nada absurdo, tem várias coisas que dá para ser construída com material reciclado, várias coisas que dá para ser improvisada, né? Tá. E assim, o que ela proporciona, a manifestação que eu presenciei, é assim, me transformou mesmo, porque a manifestação que eu presenciei de prazer nas vivências dessas crianças com essas brincadeiras é indescritível. Eu tento descrever na dissertação, mas chega a ser beira o indescritível, né? Então, assim, só vivenciando mesmo. E é o que eu disse, é essa recuperação da cultura lúdica mesmo, é recuperar essa cultura lúdica deles, né? De uma maneira ou de outra, é uma coisa lá. A Lu tá falando que foi uma sementinha que eu plantei, é uma sementinha, né? Que eu espero que a colheita seja boa. Vai ser, né? Será, com certeza. E como professora, o que que mudou para você, então? Depois dessa pesquisa, depois de todo esse estudo, o que que mudou na sua visão como professora? Olha, Rê, o que me fez como professora, eu já sempre fui assim, serelepe e gostei de brincar com a criançada, né? Brincava com os adolescentes e agora tendo o público criança, fica mais ainda fácil. Mas o que eu percebi mesmo, o que aconteceu comigo de transformação, foi perceber a importância da educação humanista mesmo. A importância de você tratar aquela criança como um ser humano, de tratar aquela criança como um cidadão informação. Então, assim, prestar atenção que ela não é só aquela criança que não sabe, que precisa aprender, que você precisa valorizar essa criança, né? Que ela é um ser de direito, que ela precisa aprender a argumentar, que brincar é um direito dela, né? Que, assim, que ela precisa desse momento, que se você não está proporcionando isso para ela na sua casa, para o seu filho, para sua família, você está deixando de fazer algo muito importante para ela, muito mais importante do que levar ela na robótica, viu? Tem uma amiga que escreveu aí, eu tô me enxergando nessa, mas é mais importante, né? Então, assim, me transformou como professora no sentido de enxergar ainda mais aquelas crianças
como seres humanos, como pessoas que precisam brincar e assim, ser humano de direito, que assim, que isso é um direito dela, né? Que eu preciso proporcionar isso para ela como professora. Ai, mas não dá porque o sistema não permite. Então daí eu falei em segredo para os meus colegas que reclamaram. A gente fecha a porta e daí somos nós lá dentro, Ninguém tá né? vendo, Então, assim, tá vendo. ninguém tá vendo. Ai, mas tem a câmera, mas nós vamos dar uma brincadinha. É atividade, você tá ensinando, você coloca o É, alfabeto lá no meio. então, E assim, como a mãe, o que que educação, ela mudou tem para que ser, você? o Rê, só complementando, a educação, ela tem que ser mais do que você inserir ele no mercado de trabalho, né? Tipo assim, eu vou criar um ser humano para ser para entrar no mercado de trabalho. Não, eu vou criar um Vai ser ter um bom humano primeiro. emprego. Primeiro, a primeira preocupação não tem que ser essa, né? Ele tem que ser abrangente a formação integral mesmo. E aí depois, lógico que vai fluir a parte do trabalho, né? Vai fluir a parte profissional. Então, isso só para complementar mesmo. Aí, Aham. como mãe, é isso que você perguntou, né? Como mãe, daí eu fiquei com vontade, fiz o Gustavo, daí que eu quis ter até mais um. Mas Não, mais mentira. criança para contribuir. Mais criança para brincar, para criar ser humaninho. Não, na Não, é verdade, assim, ó, eu e a Thalita, a gente é amiga há um bom tempo e a gente sempre conversou sobre essas coisas, a gente sempre estimulou os nossos filhos a brincar, né? Tem tecnologia? Tem tecnologia, porque também a gente não consegue viver num mundo paralelo que dê para excluir tudo. Mas a gente busca promover as brincadeiras, busca promover os jogos. Então, assim, a gente sempre trocou, né, tá? Sempre fez, eu brinquei disso, aí essa brincadeira. Tem uma coisa que eu gosto muito que o Antônio ama, que são os livros de encontrar, né? Aqueles livros de achar, que a Thalita que me falou dele. E o Antônio ama, até estou para trazer aqui pro Instagram, e não trouxe ainda, mas preciso fazer um vídeo sobre ele, porque é uma coisa que o Antônio ama fazer. E assim, tudo parte dessa troca. Eu tenho tal livro, eu tenho essa brincadeira, e a gente vai conversando, e é assim, gente, as mães têm que se conversar e trocar ideias. Porque ninguém sabe tudo, mas juntas a gente sabe muita coisa, né? exatamente. E faz toda a diferença esses encontros, né? Essas lives, esses profissionais que você traz para a live, assim, sempre que a gente tem um tempinho, eu assisto, se não assiste na hora, depois assiste, é, fica disponível, né? Então, assim, acho muito importante e muita coisa vai fazendo a gente se transformar, né? Eu assisti uma live em que a doutora Loise falou do dormir mais cedo, aqui em casa já mudou. Então, os meninos já estão dormindo mais cedo, sabe? Eu sempre tive esse propósito, mas é aquele dia eu tava aqui passando uma roupinha e assistindo a live. E aí aquilo tocou, então é muito importante mesmo a gente buscar informação e trocar, né? Porque a gente nunca sabe tudo mesmo, né? Estudou, mas eu não sei, eu posso aprender várias brincadeiras, né? Eu não sou a expert em brincadeira, nunca vamos ser, né? Então a troca é sempre muito importante mesmo. E como mãe, melhorei, eu acho que nessa parte ainda mais, na verdade. Do brincar com eles, do vivenciar mesmo, de sempre arrumar um tempo. É muito importante. Valorizei algumas coisas, né? Eu tenho 12 empregos. Calma, eu vou ter só 5 porque 12 não dá pra mim. Não, Tipo isso. Thalita, Então é isso, fui aprendendo muita coisa e a pesquisa me ajudou também, né? bacana. A gente acha que tem mais alguma coisa que você queira deixar para as mães? O pessoal quer fazer alguma pergunta? A gente tem um tempinho ainda, se o pessoal quiser perguntar. Depois a gente vai ver todas as perguntas, é porque é difícil respondendo conforme vai fazendo, né? Depois a gente pode ir vendo e vai respondendo em box depois para o pessoal. Eu Se queria, alguém quiser assim, perguntar. eu espero, assim, ter contribuído mesmo, porque o meu objetivo aqui hoje é sensibilizar todo mundo, tentar sensibilizar mesmo para o valor que tem a brincadeira, pro valor que a brincadeira não é só o passatempo ali da criança, né? Sensibilizar o quanto ela pode transformar o futuro dessa criança, transformar essa criança como ser humano crítico, autônomo e tudo mais, como cidadão melhor. E assim, que a gente saiba respeitar os pontos de vista dessas crianças, né? E que acima de tudo essa criança possa ser feliz através dessa brincadeira.
Então, o objetivo é sensibilizar mesmo. E fazer com que a criança sempre possa se formar um adulto melhor. E assim a gente vai conseguir melhorar a nossa sociedade. Devagarzinho, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue, né? Com certeza. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer muito a Thalita por ser minha parceira. Vocês sabiam que foi ela que me levou para o mestrado? Foi ela que ficou ali buzinando na minha orelha. Vamos, 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 né? Se não fosse ela, eu acho que eu não tinha feito tão cedo, não. Foi ela Viu? que me E te ajudou. levou. Fomos até para Portugal, gente, até para Portugal apresentar nosso Foi. trabalho lá. Quem diria? Eu que tinha medo de avião, a Renata nunca tinha andado, né, Rê? Também, Não, nossa, primeira uma vez. coisa doida. Fomos para Portugal, assim, uma vivência única. E assim, sempre com os filhos pequenos, né? Aquela coisa, deixando, mas olha, é muito gratificante, eu sou muito feliz. Eu nem acredito às vezes que tudo deu certo, que acabou, né? Mas assim, agradeço o convite, Rê, agradeço a sua amizade e tudo que você faz por mim assim, é um presente mesmo na minha vida, você, a Natasha, todas as meninas que a Lê, Patrícia, todo A mundo, Lê tá aí também. Tá aí? A Annalise, todo mundo, a Lília, que a gente fez assim, criou um vínculo muito grande, né, no mestrado, porque você acaba se juntando. Então, muito obrigada por você me convidar. Eu tô sempre aqui. Nem acreditei que eu fui capaz de. Minha segunda experiência com lives, mas assim, Também gostei não. muito, muito Eu ia obrigada. falar que era a primeira, mas é a segunda. Porque eu fiz a revelação do bebê Pikachu pela live, né? Gente, Bebê obrigada Pikachu por é lá. vocês que prestigiaram a Obrigada a gente também. você. Dá um beijo nas crianças, no Fê, no Henrique, no Gu. Muito Docinho. obrigada. Até a próxima. Não vai ter, achando que você vai escapar, não, que vai ter mais, hein? Tá bom. Obrigada a Tá todos que bom? prestigiaram a gente. Um beijo, gente. Beijo, Tchau. gente. Obrigada pela participação de você. Ah, só lembrando, pessoal, eu criei um canal no Telegram, o link está na minha bio. E lá nesse canal do Telegram eu coloco o resumo das lives, coloco os meus estudos, coloco trechos dos livros que eu estou lendo sobre educação. Então, quem quiser ter mais um pouquinho aí de conhecimento, quiser participar, é só clicar lá no link da bio, que está o link do canal do Telegram, tá bom? E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, até.